Meu nome é Edmilson Mota, eu sou aqui professor e estou também aqui da direção do Colégio de Curso Etapa, tá certo? E eu estou aqui porque, por uma grande alegria minha, eu tive a sorte de ser professor da Bel, né? E ser assim um mentor júnior, digamos assim, da Bel, quando ela estava para ingressar na universidade, a gente conversava bastante no sentido do que ela iria fazer. E a Bel, hoje, ela volta à Etapa para falar do seu novo projeto, que alia duas de suas paixões, a educação e o empreendedorismo. Nosso apoio ao novo projeto de nossa antiga aluna reflete a importância que damos como educadores ao incentivo para que os estudantes possam traduzir seus sonhos em novos sonhos, sonhos maiores que se multiplicam, porque essa é a essência do verdadeiro empreendedor. Mais de você em você mesmo, Bel. E agora é com ela, tá certo? Por favor, Bel Pesce, suba aqui. Eu deveria passar uma hora toda agradecendo a Etapa, mas eu acho que eu tenho que falar um pouco do projeto, então vou falar disso. Gente, obrigada para todo mundo que está aqui. Estou um pouco assustada porque está cheio, mas vamos nessa. Vou começar com uma história. O que você faria se eu te desse R$10 e falasse que usando apenas esses R$10, você tem 2 horas para gerar o máximo de retorno possível com esses R$10? Esse é um exercício que a professora de Stanford, Tina Seelig, usa com seus alunos. E o que ela faz é, vai fazer o experimento, e depois tem a minha camiseta da Lehman ali, perdi a concentração. Então, voltando para o experimento. Faz esse experimento, e depois, numa aula, você vem aqui explicar para os seus colegas alunos o que você fez para gerar o máximo retorno a partir desses R$10. E o que aconteceu com esses experimentos? Algumas pessoas vão pelo caminho, essa história é uma história bem americana, né? Então, algumas pessoas vão pelo caminho de vender limonadas ou limpar carros, né? Eles pegam os R$10, compram um limão inicial, compram um detergente inicial e esperam que com o retorno das margens de vender a limpeza do carro e a limonada, possam comprar mais limão, possam comprar mais detergente e daí fazer o seu dinheiro. Outras pessoas vão pelo lado da aposta, né? Alto retorno ou nada. Gastam uns R$10 para comprar uma bilhete de loteria ou para ir no cassino mais próximo. Quase sempre saem com nada. Mas tem algumas histórias que saem bastante do lugar comum e que é bem interessante. Um grupo de alunos reparou que ao redor da faculdade tinham vários restaurantes que ficavam lotados sábado à noite e que muita gente tinha pressa e odiava ter que pegar aquelas filas. Inclusive estava disposto a pagar por não ter que pegar fila. Então, o que eles fizeram? Pô, a gente tem 2 horas, a gente vai pegar, ficar numa das filas, né? E vender o lugar na fila. Vamos ver se dá certo. A gente tem a teoria aqui que dá para vender lugar na fila, vamos ver se dá certo. E deu. Eles ficavam na fila, estavam conseguindo vender por alguns R$1 cada lugar na fila. E eles falaram, beleza, a gente pode fazer uma graninha nessas 2 horas. Mas eles não pararam aí. Eles falaram, vamos experimentar, certo? Vamos ver o que pode mudar para ter ainda mais retorno. Eles fizeram 2 coisas. A primeira coisa que eles fizeram é, vamos dividir o grupo em 2 partes. Algumas pessoas ficam nas filas, esperando para vender o lugar para outras pessoas, e outras pessoas vão correr ao redor de Stanford falando, restaurante tal, que é sempre super lotado, tem lugar sem que você tenha que pagar, sem que você tenha que esperar, só tem que pagar pela fila. E deu certo. Começou a aparecer muito mais gente querendo os lugares das filas, começaram até a experimentar, poxa, coloca menino na fila e bota as meninas para irem vender, porque daí era mais certo. Experimentaram também experimentaram também com testar restaurantes diferentes. Tudo isso em 2 horas que eles tinham. O que eles repararam? Que alguns restaurantes davam aquelas maquininhas que bipam quando é a sua hora de sentar. Quem estava na fila e tinha maquininha, eles conseguiam vender por um valor muito maior do que se não tivesse a maquininha. Porque as pessoas sentiam que estavam recebendo algo físico e estavam muito mais dispostas a pagar um certo valor por ter aquela maquininha física. Resumindo, em 2 horas, essa galera pegou R$10 e conseguiu centenas e centenas de reais. Aliás, não pegou R$10, não usou nada. Na verdade, transformou R$0 em centenas e centenas de reais. O que é um negócio muito interessante. Porque o que eles fizeram? Eles não focaram nos recursos que eles tinham. Eles tinham R$10. Se eles tivessem focado, tenho que usar os R$10 para transformar os R$10 em alguma coisa, não teriam transformado em nada, porque não teriam chegado nessa ideia. Uma outra equipe que fez uma coisa muito legal foi abrir uma barraquinha para medir a pressão dentro de pneus de gente que estava andando de bicicleta pela área da Stanford. O que eles fizeram? Eles colocaram a barraquinha lá, numa rua que passava muita bicicleta de aluno, e eles ofereciam
nós checamos para ver se o seu pneu está cheio ou não, de graça. E o que eles faziam? Se tivesse cheio, maravilha, parabéns, é de graça. Se precisasse encher de ar, eles falavam, a gente enche por R$2 de ar. E muitos alunos falavam, beleza, já estou aqui mesmo, é conveniente, enche para mim. Eles perceberam que, mesmo tendo... Eles ficaram até assustados, porque tinha um posto de gasolina a 1 quilômetro de lá. Só que a conveniência de estar dentro da faculdade fazia com que as pessoas não tivessem problema nenhum em pagar R$2 para encher o pneu. E eles também experimentaram. O que eles fizeram? Eles falaram, poxa, a gente já está fazendo um dinheiro legal, mas vamos fazer assim, vamos ver o que acontece se a gente falar que a gente enche de graça e pedir doação só. Pedir doação para a galera, falar, pô, a gente encheu de graça, a gente está com uma iniciativa aqui, doa alguma coisa para a gente, só de agradecimento? O que aconteceu? A média de doação era muito maior do que R$2. Essa equipe também voltou com centenas e centenas de reais para a classe. Mas teve uma equipe que se superou. O que eles repararam? Eles repararam que o maior recurso não eram os R$10 e também não eram as 2 horas que eles tinham para fazer os R$10 renderem. O maior recurso que eles tinham era a apresentação de alguns minutos que eles iam dar para alguns colegas de Stanford. Eles foram para uma companhia que queria muito recrutar alunos de Stanford e venderam essa apresentação por R$1.300. Educação. São conhecimentos e habilidades que fazem a gente crescer, né? Na escala pessoal, na escala profissional. Eu sempre amei educação. Eu sempre amei aprender, sempre amei ir para a escola. Desde pequenininha, eu sonhava pensando, poxa, o que eu vou aprender hoje na sala de aula? Sempre gostei muito disso. Eu acho que muitas vezes a gente esquece o quanto a escola, na verdade, ajuda a gente, né? Eu acho que, voltando até para os básicos dos básicos dos básicos, aprender a ler e escrever é incrível, certo? É fascinante. E a gente não para pensar o quanto isso é complexo e quanto isso é relevante na nossa vida. Mas, se eu sou apaixonada por escola, tem uma coisa que eu sou ainda mais apaixonada, que é por criar coisas. Também desde pequenininha, eu fazia de tudo, desde vender bijuterias com a minha prima que está ali. A gente vendia bijuterias e ia para o bazar, ela ficou com vergonha, todo mundo olha para ela está ali. Até criar scripts de fitas de videogame, eu adorava videogame, andava com uma pastinha de ideias de videogames, até pegar e criar websites, até procurar computadores que estavam como sucata, achar as peças que funcionavam para transformar em um computador que funcionava. Nada nunca na minha vida me fascinou mais do que pegar uma ideia, pegar uma vontade, pegar um sonho e transformar em realidade. Só que conforme eu fui crescendo e ficando cada vez mais alucinada por criar coisas, o que eu percebi? Eu percebi que tinha algumas habilidades que eram completamente essenciais para que eu transformasse esses sonhos em algo real. E essas habilidades eram coisas simples, que incluíam coisas como me relacionar bem com as pessoas, pegar um problema real e tentar usar um método inovativo de solucionar esse desafio, ou então, não só pensar em criar produtos e querer colocar coisas aí no mundo afora, mas validar, falar com um cliente real, entender o que funciona, ter paciência enquanto você valida as coisas que você quer fazer. Essas foram algumas das habilidades que mais me ajudaram na vida. E daí, há muitos anos, eu comecei a observar quais eram as pequenas e grandes coisas que faziam com que eu não tivesse medo de tentar fazer uma coisa que eu não sabia. Quais foram as pequenas e grandes coisas que começaram a abrir portas para mim, que pareciam de maneira natural, mas, na verdade, tinha uma razão por trás, que eu não entendia muito bem o que era. Como que eu vim parar aqui hoje? Eu não entendia isso, certo? Por que numa certa entrevista de emprego eu ia bem e noutra eu ia mal? Por que em algum bazar eu vendia bijuterias e noutra eu não vendia? Por que algumas equipes achavam uma pessoa super agradável e outras completamente desagradável? Por que alguns projetos andavam super rápido e outros não saíam do lugar? E eu aprendi que, muitas vezes, são coisas extremamente simples que fazem a diferença. Sabe? São coisas, às vezes, que, infelizmente, não fazem parte do currículo tradicional, que fazem com que a gente consiga dar o último passo, consiga seguir os nossos sonhos. E a razão pela qual eu estou aqui hoje, a razão pela qual eu estou aqui anunciando esse novo projeto, também foi algo muito simples, foi uma dessas coisas muito simples. E a razão foi a minha mania de querer anotar tudo que eu aprendo. Já falei que amo aprender, e eu amo mesmo aprender. E eu levo isso um pouquinho ao extremo, um pouquinho maluca. O que eu faço? Há alguns anos, antes de dormir, eu vou e anoto tudo que eu aprendi durante o dia. Assim, podem ser coisas que eu observei alguém fazer, ou que, poxa, eu fiquei chateada que eu podia ter feito melhor,
ou que eu vi e achei uma gentileza maravilhosa que alguém fez, ou ideias, eu anoto tudo. Só que isso era mais uma coisa para eu tentar olhar para as coisas que eu aprendi durante o dia e sentir que amanhã eu posso ser uma pessoa melhor com aquelas coisas que eu aprendi ontem. E eu faço isso há alguns anos, certo? Inclusive, essa ideia de anotar coisas veio muito da escola mesmo. Para quem não sabe, o Etapa tem várias provas, dá para você gastar muito tempo estudando para a prova. Então, qual que era a minha estratégia? Quando tinha aula, eu tentava absorver tudo na aula, anotar tudo na aula, fazer os ensinamentos na hora. E essa era a mágica para não ter que estudar no dia antes da prova, para saber aprender no próprio dia. Então, esse lance de anotações, pelo menos para mim, tem um efeito muito especial de aprender na hora e não ter que se desesperar quando você realmente precisa usar a coisa. Porque no mundo real não é que você vai ter uma prova um dia anterior. O que você sabe naquele momento. Então, isso foi um negócio que eu trouxe desde a época da escola, mas que foi muito relevante para mim na minha vida toda, até agora. Mas, na verdade, eu tinha essa mania de anotar as coisas e nunca li o que eu anotava. Era desencargo de consciência para sentir que o dia foi útil e fixar alguns conhecimentos. Até que o ano passado, no começo do ano passado, eu resolvi abrir um caderninho aleatório, numa página aleatória, e ver que cáspita eu escrevia. E o que eu vi? Eu abri numa página que falava de um café que eu tive com quem viria a ser um dos meus primeiros mentores. E foi algo interessante, porque no Vale do Silício, eu morei 7 anos nos Estados Unidos e, mais recentemente, os últimos 4 anos eu passei no Vale do Silício, que é uma região no norte da Califórnia, de São Francisco até São José, que é muito desenvolvida em empresas digitais, tecnologia. E no Vale do Silício é muito disseminada essa ideia de alguém que já fez pegar e ajudar alguém que está começando. Muito parecido com a ideia de um professor. Então, são novos empreendedores que adotam... empreendedores que já são muito estabelecidos, adotando novos empreendedores, pegando na mão deles, sem querer nada em troca para ajudar, certo? E essa era uma ideia que eu acabei aprendendo lá no Vale do Silício. E eu tinha ido a um jantar, no qual eu fiquei 5 minutos do lado de um empreendedor que eu achei muito inteligente. Mas assim, foram só 5 minutos, só que o jantar acabou, não deu para falar com ele. Só que a gente achou legal talvez trocar um e-mail, vamos ver se a gente se vê de novo. E a gente se viu de novo nesse café. A página do caderninho estava falando desse bendito café, certo? E teve algo que me chamou muita atenção. Naquele momento que eu estava lendo a história, era muito comum para mim a ideia de ter um mentor. Já fazia 2, 3 anos que esse café tinha acontecido, e para mim, na minha cabeça, todo mundo tinha um mentor. Existia em todos os lugares do mundo, porque isso era parte da minha vida, era parte da vida de todo mundo. Isso acontece muito com a gente, né? Quando a gente tem alguma coisa na nossa vida, a gente assume que é normal, que é comum, que as pessoas têm. Só que o que eu reparei? Eu li o que eu tinha escrito. E eu reparei que aquele café tinha mudado a minha vida para sempre. Eu reparei que o jeito que eu escrevi daquele café parecia que eu tinha descoberto a maior das descobertas. Essa ideia de alguém que já fez dar certo, sem querer nada em troca, querer te ajudar, fazer com que você erre menos, fazer com que você se mova mais rápido. E tudo isso com foco em também você tentar achar o seu propósito de vida, era uma coisa que, para mim, era sensacional, uma mudança total de vida na hora. Só que eu aprendi e assumi que sempre soube. Só que aquilo me fez pensar um negócio, aquilo me fez pensar, poxa, será que tem mais coisa como essa? Será que tem mais coisas que são extremamente simples, que quando a gente aprende, a gente esquece que aprende, a gente assume que sempre soube, mas que, na verdade, é um momento de girada na sua vida. E daí eu resolvi não parar por aí. Eu falei, vou começar a ler de novo esses caderninhos e procurar umas 15, 20 histórias que sejam como essa. Porque como empreendedora, o que eu mais gosto? De experimentar quais produtos podem ou não podem dar certo. Na minha cabeça, se aquilo foi importante para mim, poderia ser importante para outras pessoas também. Era uma hipótese, eu não sabia se ia ser importante ou não. Mas tive a ideia de procurar 15, 20 histórias e compilar num livro. Era mais brincadeira de criança do que qualquer outra coisa. Mas era um teste, para ver se para as pessoas eram interessantes, para ver se eu conseguia tocar a vida de outras pessoas também por esses textos. E daí o que eu fiz? Eu queria transformar num livro, e o projeto desse livro foi feito com muito, muito carinho, mas completamente nas horas vagas. Foi aquele negócio assim, tipo, escreve no fim de semana, passa para os amigos para lerem. A empresa de um mentor fez as ilustrações, fez a capa, foi feito com muito, muito carinho. E assim, foi tão gostoso fazer esse projeto, foi tão delicioso a jornada de fazer, que eu nem estava me preocupando com, meu Deus, quando vai sair isso? Mas saiu logo, saiu em algumas semanas. E como para mim o mais importante era o acesso, era pegar essa informação e disponibilizar para quem tivesse interessado em saber, eu falei, poxa, eu vou distribuir online gratuitamente.
sabe? É isso que eu quero. Eu não tenho mais nenhuma meta com esse projeto, a não ser alcançar pessoas que talvez se beneficiem das histórias que me ajudaram na vida. E lá foi a brincadeira de colocar um link no Facebook. Isso foi em maio do ano passado. E a brincadeira era o seguinte, coloquei lá, falei, poxa, escrevi um livro de empreendedorismo, para os meus amigos podem baixar. Achando que 50 amigos iam baixar, ou então que talvez desse mó dó na minha mãe, assim, ela clicasse 100 vezes, né, para aumentar o volume. Naquela época, não tinha ninguém me seguindo no Facebook, não tinha nada. Né? Então, assim, achei que ia ser isso. Só que o que aconteceu foi uma doideira. Foi, assim, 100 mil downloads na primeira semana. 100 mil downloads. Daí, assim, passou de 1 milhão em menos de 2 meses. Isso foi uma doideira total, porque, claro que eu tinha a ambição de que aquilo fosse para algum lugar, mas era uma brincadeira. Eu nunca imaginei, assim, vamos ser sinceros, eu não sou escritora profissional, eu sou engenheira, mas, assim, fiz de coração. E o que eu aprendi? Vendo que um livro desse calibre, que era um livro educacional, acabou gerando tanto interesse, tantas pessoas queriam ouvir esse conhecimento, tentar levar para as vidas delas, para mim, foi um negócio muito especial, porque todos os sonhos que eu tinha, desde criança, engavetados, de trabalhar com educação, de repente se tornaram possíveis. De repente eu percebi que o meu sonho de querer mudar algumas coisas, de querer melhorar algumas coisas, que na minha cabeça antes eram tão impossíveis, de repente se tornaram alcançáveis. Então o que eu fiz? Eu resolvi que depois de 7 anos morando nos Estados Unidos, faz 7 anos, na verdade, hoje faz 1 mês que eu voltei, é meio simbólico, não é coincidência, não, na verdade não é simbólico, é coincidência, mas depois de 7 anos morando, trabalhando, estudando, empreendendo nos Estados Unidos, para mim era muito certo e muito claro que era a hora certa de voltar, tirar da gaveta todos os projetos que eu tinha de educação e fazer isso no Brasil para brasileiros. Para mim isso era muito, muito claro. E foi isso que eu fiz. Então faz 1 ano que eu estou de volta para fazer esses projetos acontecerem, eu já vou falar o que eles são. Só que isso também me fez lembrar algumas outras coisas, a história do livro e como conhecimentos são importantes. Isso me fez lembrar algumas outras histórias que realmente moldaram quem eu sou. Aos 19 anos, eu decidi que eu queria fazer um estágio na Microsoft. Virou o grande sonho da época, era querer fazer um estágio na Microsoft. E daí, faz algumas entrevistas aqui, faz algumas entrevistas ali. Acabei sendo convidada para ir para a sede da Microsoft, lá em Seattle, para fazer as entrevistas finais. Medo. Daí, beleza, vou lá. Tem um dia inteiro de entrevistas. No final, vem o cara da entrevista final, um francês super simpático, fala com que ele trabalha, não sei o quê, e fala, Bel, essa é a sua última entrevista, a gente vai demorar 1 hora, 1 hora e meia, só quero que você saiba que é só numa questão. Então, o que eu te perguntar, você tem 1 hora e meia para responder. Beleza, né? Lá vem a questão. Ele olhou para mim e falou, isso é entrevista para ser engenheiro na Microsoft. Virou e falou, você é o responsável pela construção de um grande hotel na cidade. Só que o hotel vai ter muitos andares. O hotel é muito grande mesmo. E a gente está realmente preocupado com a demora do elevador para as pessoas. Então, me diz como você vai fazer para o projeto minimizar a espera que as pessoas vão, no projeto, para minimizar a espera que as pessoas vão ter no elevador. Era isso. Tinha 1 hora e meia para falar sobre isso. Eu comecei a pensar, né? Tipo, às vezes na vida a gente aprende muitas perguntas que tem uma resposta certa, né? É sim ou não, ou então é uma resposta certa que você sabe qual é, mas essa pergunta era muito aberta. Não tinha uma resposta certa. Aliás, era por isso que durava 1 hora e meia. O que é o legal dessa pergunta? É uma pergunta que, se você pensar alto, se você falar o que você está pensando, o cara que está te entrevistando consegue entender como você pensa, por uma pergunta. Muito interessante. Não tem resposta certa ou errada. E eu vou contar, então, qual foi a minha resposta. Quer dizer, quais foram as minhas perguntas. Porque o que eu fiz? Eu falei, poxa, eu não sei nada desse projeto. Em vez de eu pegar e dar uma resposta, eu vou começar a fazer pergunta, porque o cara que está inventando o projeto, quem sabe ele pode me ajudar com informações que pode chegar numa resposta que é o que o cliente quer. Porque não é o que eu quero. O hotel não é para mim. Daí, beleza. Comecei a perguntar. Comecei com perguntas simples. Tem algum orçamento para esse projeto? Quando que precisa lançar? Né? Essas coisas assim mais simplesinhas. Daí eu perguntei, é para algum segmento de cliente específico? É para famílias ou para convenções? Vai ter um parque aquático do lado? Aquelas coisas mais ou menos assim, né? Como que é a acessibilidade? Eu preciso que os elevadores deem acesso a pessoas que venham de cadeira de rodas? Eu preciso que tenha um gerador, caso acabe a luz? Certo? Comecei a fazer perguntas. Mas o que é o legal disso? Nada era genial. Era uma conversa, né? Uma conversa até um tanto quanto óbvia. Mas mostra que você está interessado em solucionar o problema da visão do cliente e não só do seu olho, né?
Então, isso foi muito interessante na época da conversa. O que eu aprendi na conversa? Ele me respondeu várias coisas. Eu aprendi que o hotel teria 40 andares e o espaço dos elevadores podiam ter até 4 elevadores. Matemática, né? Vamos usar matemática para responder? Não tinha nada a ver com matemática, na verdade. O que ele queria lá era possibilidades, certo? Ele queria ver o que era possível. Você tem um elevador, tem um hotel de 40 andares, pode ter até 4 elevadores. Como você faz a decisão de diminuir o tempo de espera do elevador? E daí começou outra conversa. Na verdade, uma conversa simples. E daí eu comecei a sugerir coisas. Comecei a sugerir coisas. Por exemplo, eu falei para ele, poxa, será que tem uma maneira de a gente conectar o sistema do hotel, o sistema dos elevadores, com os quartos? Vamos supor que os quartos vão ter aqueles cartõezinhos que você tem que colocar para acender a luz. Será que tem como eu saber exatamente quando a pessoa está saindo do quarto 437, porque ela tirou o cartãozinho da luz? E daí, como ela está saindo do quarto andar e fechou, a gente já manda o elevador para o quarto andar baseado nisso, e daí quando a pessoa vai parar de elevador, ele já está esperando lá. Ou será que dá para a gente saber isso pela câmera, ver quem está saindo do quarto, e daí também já mandar para aquele andar? Ou uma outra ideia, será que a gente deixa um elevador no térreo, o outro no 40 e outros 2 no 20, para poder ir para o meio do caminho? Ou, ainda outra ideia, será que a gente tem como analisar quem são as pessoas que chamam em quais andares, em quais horários? Vai ver que o pessoal do primeiro, segundo, terceiro andar nunca chama, vai sempre de escada. Então, a gente começou a ter uma conversa de ideias do que era possível e do que não era possível. Mas o que é interessante é que nenhuma resposta era certa. Tudo que você tinha lá eram possibilidades. E a minha conversa foi isso. Não foi nada genial. Foi simplesmente uma conversa mostrando que eu ia ver o que tinha de recursos, eu ia ver o que a pessoa precisava, ter foco no que o cliente precisa, no que o mercado pode oferecer. E acontece um milagre, né? E eu acabei sendo chamada para trabalhar na Microsoft. Daí, alguns meses depois, eu chego lá toda feliz, né? Eu acabei ficando num time muito legal, uma equipe que chamava Office Labs, que era uma equipe bem pequenininha dentro da Microsoft, na verdade. Eram 50 pessoas divididas em 10 grupos de 5 pessoas. Era uma incubadora dentro da Microsoft. Então, cada projeto lá dentro era uma startup. Então, era muito perfeito porque eu queria fazer. E o meu estágio seria no verão. Então, tem 3 meses de férias do MIT no verão. Eu ia de Boston para Seattle, eu ia ficar lá. Então, era, obviamente, um projeto que deveria ser pequeno. E eles me ofereceram alguns projetos. Falaram, Abel, você tem esses daqui. Ou ofereceram pedaços de projetos, né, porque era para terminar em 3 meses. E eu não queria pedaço de projeto. Eu queria fazer alguma coisa legal. Eu queria aprender alguma coisa legal. Então, eu falei para eles falaram, Bel, eu acho que é melhor você fazer esse pedaço aqui de projeto, é muito mais provável que dê certo, aí você consegue lançar enquanto você está aqui, você faz alguma coisa que é um pedaço completo, né? Pedaço completo. Daí, veja só que ironia. Mas eu estava muito animada, muito animada mesmo. Eu queria fazer acontecer. Eu queria dar o meu melhor para tentar, se possível, lançar um projeto completo enquanto eu estava lá naqueles 3 meses. E daí eu comecei a procurar projetos. E eu descobri que tinha um projeto que era o seguinte, isso era em 2007, 2008. Então, muito antes de todo mundo andar com os seus telefones que reconhecem gestos. Então, naquela época não tinham aparelhos que reconhecem gestos disseminados por aí. Tinha o Palm, para quem é mais velhinho e queria escrever no Palm. Mas qual que era o projeto? O projeto era o seguinte, o projeto era pegar a câmera que você tem no seu desktop ou no seu laptop e fazer com que a câmera pudesse reconhecer gestos a partir de cores. Então, por exemplo, eu pego uma caneta, a caneta tem uma tampa azul. Eu miro na frente da câmera e falo para o programinha reconheça azul. Eu vou e escrevo com a caneta no ar, Bel. Aparece Bel na tela sem eu ter que tocar a tela. Por quê? Porque a câmera consegue reconhecer por onde vai o azul, reconhece por onde vai a tampa da caneta, aparece na tela. Tem um monte de aplicações mais legais do que essa que eu descrevi. Por exemplo, eu podia fazer um joguinho de ping-pong com outro amigo, eu pego um objeto verde, meu amigo pega um objeto amarelo, e conforme vai mexendo o objeto, mexe a raquete na tela e a gente consegue jogar um com o outro. Tinha várias ideias super legais que estavam para fazer com isso. Só que o projeto tinha sido engavetado por ser um tanto quanto complexo e porque não tem recursos. Mas eu queria muito fazer esse projeto. Para mim era muito interessante que a gente fizesse esse projeto. Então o que eu fiz? Eu cheguei para o meu chefe, que era um cara que eu tinha conhecido no próprio dia, e falei, me dá uma chance. Olha, eu sei que eu tenho só 3 meses. Para falar a verdade, eu não tenho absolutamente noção do que eu estou fazendo. Mas eu prometo que eu quero aprender. Se eu conseguir 1 ou 2 programadores que querem trabalhar comigo nesse projeto na hora vaga, nas horas vagas que eles tiverem, talvez eu consiga fazer em 3 meses. Você me dá permissão para eu ir pelos corredores da Microsoft e ver se tem 2 pessoas que querem me ajudar com isso?
Ele deixou. Daí fui eu correndo pelos corredores, falando com pessoas que eu nunca vi, tentando que eles trabalham no sábado e domingo nesse projeto. E rolou. 3, não 2, 3 rolaram de ajudar. Beleza, esse foi o primeiro grande passo para fazer que o projeto acontecesse. Eu jamais teria conseguido fazer sozinha. E daí eu comecei a pensar, como que eu faço para esse projeto ter um impacto maior? Poxa, esse lance de programinha, que dá para brincar com a câmera de gestos, é legal, mas será que eu posso fazer um negócio ainda maior? Será que eu posso fazer como se fosse um super programa que os desenvolvedores podem usar para fazer menores programas, uma plataforma? E foi isso que eu comecei a pensar. Daí eu propus para a galera que estava me ajudando, será que a gente consegue fazer uma plataforma que daí os desenvolvedores podem pegar o que a gente aprendeu, fazer seus próprios programas? Em vez de a gente ter que fazer todos os programas, eles fazem também. E não só isso, eles podem ver como que a gente construiu as coisas, porque para realmente ser uma plataforma precisa ser de código aberto. Então seria um projeto que a gente faz completamente aberto para a comunidade de software, que eu acho uma coisa muito legal. Obviamente eu gosto de compartilhar conhecimento, então projeto de código aberto tem tudo a ver com o que eu gosto. E falaram que tudo bem, que seria possível. Tive que vender essa ideia lá dentro também, mas deu certo. Só que daí eu percebi que tinha muita coisa para realmente lançar. Além de fazer o projeto, eu queria que lançasse bonitinho, com um vídeo de passo a passo em como fazer o seu programinha se for desenvolvedor, um vídeo de como usar o programa se você é simplesmente um usuário, um vídeo de lançamento mostrando qual que é o propósito. A gente não tinha recurso para nada disso. Eu tinha 2 opções, na verdade. Ou não fazer, ou fazer de uma maneira assim, bem caseira para conseguir fazer. E eu resolvi a segunda coisa. Então, assim, todos os vídeos eram gravados eu e o outro estagiário no escritório, com a câmera do outro estagiário. Foi assim, feito bem toscamente, mas com muito amor. É uma coisa muito boa, na verdade, fazer as coisas toscamente com amor. É melhor do que fazer bem feito sem amor. Foi o que eu aprendi. E daí o que aconteceu? Na minha última semana de estágio, coincidentemente, ia ter uma feira na Microsoft, uma grande feira de produtividade, que iam vir equipes de todos os lados, centenas e centenas de projetos, mostrando o que eles tinham feito nos últimos anos. Assim, tinham projetos animais, super bem feitos, com equipes super boas. Qual que era o meu sonho? Levar o meu Hellis projeto lá, né, para apresentar lá. Tentar que tivesse sido lançado, né. Fui. Só que daí é onde vem a parte que, às vezes, a gente acha que não vai ajudar, mas ajuda mais do que tudo. Paralelamente a fazer o meu projeto na Microsoft, eu tinha uma outra meta bem grande lá dentro, que era conhecer os outros estagiários. Por quê? O programa de estagiários da Microsoft é muito legal. Poxa, a sede lá em Redmond, perto de Seattle, e eles trazem gente do mundo todo para trabalhar lá. Tem, tipo, 700 estagiários no programa de verão. Pessoas muito interessantes, sabe? Pessoas que têm backgrounds completamente diferentes, pessoas que estudaram coisas diferentes, pessoas que vêm de lugares diferentes. Então, para mim, tão importante quanto fazer um projeto bem feito, era também conhecer essas pessoas, entender quais os projetos que elas estão fazendo, às vezes saber tão bem os projetos delas quanto os meus. Super interessante isso. E eu acabei fazendo um monte de amizade. E, obviamente, quando eu perguntava o projeto delas, perguntavam dos meus. O Touchless ficou famoso entre os estagiários, né? Eles seguiam o desespero de mais uma coisa que tem que fazer manualmente. E eles foram na feira. Então, essa feira era meio grande, ia ter um grande prêmio, que era a escolha da audiência e tal. E foram meus amigos na feira, se empolgaram em ver um Touchless, e, num momento surreal, eu não só lancei, como ganhou o projeto de melhor, não sei como, escolha da audiência. Ser amigo de estagiários ajuda muito. Lembrem dessa lista. Se levar uma coisa dessa palestra... Não, estou brincando. Não, mas, então, isso foi muito interessante para mim, porque, de maneira alguma, eu quis conhecer os estagiários só por causa disso, mas foi um ótimo efeito colateral. E o que eu gosto dessa história, na verdade? Eu gosto dessa história porque, sei o que eu aprendi na escola, sem saber matemática, sem saber física, sem saber me comunicar, a ideia do Touchless eu nem entenderia, certo? Eu precisava entender muito dessas coisas para conseguir... achar que o projeto é legal, para conseguir entender o que é o projeto, para conseguir contribuir para o projeto. Mas sem as coisas que eu aprendi no dia a dia, em termos de ter coragem para pedir responsabilidade quando eu não sei o que eu vou fazer, em termos de correr atrás e pedir ajuda para uma pessoa que eu nem sei quem é, sair pelos corredores da Microsoft falando Touchless, Touchless, tudo isso, eu não estou brincando, tudo isso, sem isso, não teria acontecido o projeto. Então, assim, mais uma vez, fortaleceu aquela ideia que eu tinha de, meu Deus, dá para complementar o que a gente já aprende, que já é super importante, com coisas muito relevantes no dia a dia também. O que acabou acontecendo, na verdade, no Touchless? A gente lançou 3 semanas depois, lançou numa plataforma que a Microsoft tem, que chama Codeplex, que são todos os softwares de código aberto que a Microsoft tem. E na semana de lançamento já virou o 3º projeto mais popular da história da Microsoft, de código aberto, e até hoje um dos mais populares.
E assim, foi feito em 3 meses, para ser sincero, completamente nas coxas, não tinha nada para fazer, mas foi feito correndo atrás, indo atrás. Então eu continuei aprendendo que tem essas habilidades que são muito importantes, né? Então, essas histórias que eu contei hoje aqui, quanto outras histórias que eu vi, que eu vivenciei, que eu vi de longe ou de perto, têm em comum. O que elas me ensinaram é que tem uma linha muito, 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 muito tênue entre seguir os seus sonhos e desistir. Tem uma linha muito, muito, muito tênue entre você fazer o mínimo esforço possível e você se surpreender com o seu esforço. É muito pequena essa linha. É muito pequena mesmo. No meu caso, essas grandes habilidades, pequenas habilidades que eu descrevi aqui, que na verdade é o que eu estava querendo retratar aqui também, experimentação, inovação, criação, ter amigos, saber fazer apresentações, tudo isso foi o que contribuiu, fez toda a diferença para que eu conseguisse seguir o que eu queria seguir, para eu estar aqui hoje também, para todas essas coisas. E eu olhei para trás e comecei a pensar, tudo isso daqui é muito importante. Tudo daqui é muito importante. A gente muitas vezes não aprende isso. Aprende mais no dia a dia do que em qualquer outro lugar. E daí eu comecei a desenhar uma ideia. Isso já faz um tempo. Comecei a tentar transformar isso em exercícios práticos que fazem com que isso faça parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba. Que seja tão natural quanto viver. E é isso que eu quero anunciar para vocês hoje. De lâmpadas, a comunicação, a mão na massa. Bem-vindo à fase nova. É fofo, né? Eu peguei todas essas habilidades e transformei em cursos. Eu transformei em 3 cursos, na verdade. Vocês estão vendo ali o H das habilidades, o E do empreendedorismo e o I da inovação. Se você ler, chama Rei, porque, na verdade, é o mentor da história do caderninho. Rei, se você está assistindo online. Rei. Mas vou falar um pouquinho dos cursos para vocês. No curso de inovação, para começar, tudo é muito prática acima de teoria. Muito. Vai ter teoria? Vai. Vai ter cases? Vai. Mas é tudo exercitado com coisas reais. É tudo colocar a mão na massa. Não tem enrolação. E não tem preguiça também. Se é preguiçoso, o único processo de seleção aí é para ser preguiçoso ou não. Não tem outro processo de seleção, porque eu acredito que todo mundo tem muito talento. Vou falar um pouquinho de cada um dos cursos. Vamos começar pelo I lá de inovação. O que eu quero fazer? Eu quero mostrar para vocês vários cases de coisas que foram inovadas, seja em logística, seja em design de produto, seja em posicionamento, seja em marketing, para vocês verem que um produto dá certo, uma ideia dá certo, uma empresa conseguir salvar milhões e milhões de reais em vez de gastar, é muito mais simples do que você imagina. Só que tudo que a gente aprender, tudo que a gente conseguir extrair desses cases, são aplicados a problemas reais de empresas reais. O curso de inovação tem parceiros reais, grandes empresas brasileiras, que estão contando os problemas reais que eles têm, e os alunos vão poder participar desses problemas reais, e se forem boas sugestões, vai ser implementado em empresas reais. Vocês vão poder ver isso. Além disso, todo o lance de gerar ideias, de conseguir ver problemas de maneiras diferentes, tudo isso vai ser ensinado, mas sempre com o foco na prática. Esse é o curso de inovação. Vamos lá para o E do empreendedorismo. O que eu quero fazer com o empreendedorismo, o que eu percebi o ano passado? O ano passado, por causa do livro, eu tive a chance de viajar ao Brasil, fazer algumas palestras. Todo mundo tem boas ideias. Ninguém sabe como dar o primeiro passo. A pergunta que eu mais recebi foi, Bel, eu tenho esse negócio aqui, como que eu faço para fazer esse negócio virar realidade? É isso que eu quero fazer. Eu quero que empreendedorismo, a gente vai estar aprendendo junto, porque tem um monte de coisa que eu tenho que aprender também. Eu quero que empreendedorismo seja um passo a passo de como levar uma ideia para virar uma coisa real. Qual que é o foco desse curso, na verdade? Eu acho que o maior risco quando se empreende não é, poxa, tecnologia. Não, o maior risco é criar algo que ninguém quer. O que tem de gente aí se trancando num escritório e programando por 1 ano e meio sem ver se o cliente quer ou não quer, é impressionante. Então, o curso vai focar em geração de modelos de negócios que são viáveis, vai focar em geração e validação de clientes, de mercado. O que a gente quer é produzir alguma coisa que você seja apaixonado e que o mercado também queira. E vai ter um monte de cases também. Vão ver empresas que deram certo, que não deram certo, a gente vai aprender pra caramba com eles, mas sempre aplicado a uma ideia que você quer realizar. Terceiro, as grandes habilidades do dia a dia. O que eu quero fazer é apresentar exercícios práticos de como melhorar a maneira como você se comunica com as pessoas, de como criar situações em que quando você pode estar até negociando, mas criar uma maneira de que todo mundo ganha. Isso é muito... Tem como naturalmente abrir várias portas e todo mundo ser feliz.
Parece propaganda enganosa, mas é verdade que dá para fazer isso. Eu juro que na minha vida foi sempre isso que aconteceu e dá para muita gente fazer isso também e dá para aprender com tudo que é situação, deixar todo mundo feliz e você também crescer muito. Então, basicamente, o que o Cruz de Habilidades é pegar e dissecar cada uma dessas grandes, pequenas coisas que fazem abrir as portas para a gente e fazer com que elas façam parte do dia a dia. Isso é o primeiro passo. Esses 3 cursos é o primeiro passo de um grande, grande sonho. E eu vou falar de qual que é o grande sonho. A longo prazo, para mim, o que eu quero fazer é construir uma escola. Eu quero construir uma escola que consegue desenvolver o talento de qualquer pessoa, seja qual for o talento dela. Seja música, seja matemática, seja empreendedorismo, seja qualquer coisa. Eu acredito piamente que o país que vai vencer, o país que vai seguir em frente, a economia que vai seguir para frente, é aquela que vai conseguir fazer com que, quaisquer que seja o talento das pessoas, elas consigam identificar seu propósito, extrair o melhor deles e seguir em frente feliz da vida por isso. Eu realmente acredito nisso. Só que todo sonho tem uma execução do dia a dia, né? Para mim é muito importante acessibilidade também. A gente está começando com esses 3 cursos, mas o que eu quero? Eu quero que todo mundo tenha acesso a esse material. Eu quero que, em algum tempo, não seja a Bel dando a aula em uma escola. Esteja disponível em várias escolas, com quem quer que queira dar essa aula. Esteja disponível online, esteja disponível, não é um negócio da Bel. O que eu quero focar agora, é lindo pensar grande, né? Mas a gente tem que executar pequeno, a gente tem que seguir cada um dos passos para realmente criar um negócio de qualidade. Então, o que é o foco para mim? O que é o mais importante para mim agora? O mais importante para mim agora é pegar esse material que eu estou criando, pegar essa metodologia que eu estou criando, eu estou escrevendo tudo, eu vou dar todas as aulas, e realmente aprender com eles. E realmente entrar na sala de aula, interagir com cada aluno, entender o que funciona, o que não funciona, pegar e criar um material matador, pegar e criar empresas matadoras, pegar e solucionar problemas reais de empresas que estão matutando há 3 anos, e daí vem aqui um aluno e soluciona porque está vendo de uma maneira diferente. Eu quero provar para o mundo que existe um talento absurdo no Brasil, em todos os lados. E a primeira execução são esses 3 cursos. Para mim é muito importante estar aqui. Esses 3 primeiros cursos vão ser oferecidos aqui no Etapa. Eu vou ministrar essas aulas aqui no Etapa. Mas para mim tem um valor muito importante isso. Por quê? Eu estudei aqui. Aqui foi o meu colegial. Muito do que eu aprendi se deve ao Etapa. O Etapa que me falou que existiu o MIT. Se não fosse o Ed, que está ali sentadinho, eu não teria ido para o MIT. Muito do que aconteceu na minha vida não teria acontecido. O Etapa que me deu meu primeiro emprego, quando eu precisava fazer um pé de meia para conseguir pagar pelo MIT. Então, e acima disso tudo, é uma escola maravilhosa, com conteúdo extremamente bom, e poder complementar esse conteúdo, para mim, é uma honra gigantesca. Esse projeto eu estou começando sem nenhum investimento, eu estou começando do zero e quero aprender a cada dia. Eu não quero fazer estardalhaço, eu quero realmente aprender o que é preciso para fazer esse material que realmente vai desenvolver as habilidades de todo mundo de uma maneira muito legal. E o Etapa foi um parceiro maravilhoso, porque o Etapa apoiou a ideia e entrou com toda a força, como se fosse um projeto que eles inventaram também. Então, para mim, é muito, muito especial ver isso acontecendo. Eles estão apoiando de uma maneira muito legal. E os cursos vão ser no Etapa, mas é aberto para todo mundo, na verdade. Vão ser ministrados aqui, mas qualquer pessoa que quer se inscrever pode se inscrever. Não vai ter seleção. Quero deixar isso bem claro, porque eu sou contra a seleção. Eu acho que não existe ninguém que é burro, não existe ninguém que não tem talento. Eu acho que existe gente preguiçosa, mas não existe gente sem talento. Então, eu quero provar isso. Quero provar que qualquer pessoa que entre na escola possa se desenvolver, sem seleção nenhuma. Isso é importante para mim. Mas, Etapa, queria agradecer para vocês. Tem muita gente aqui, o que vocês estão vendo aqui, na verdade, é trabalho de gente trabalhando no fim de semana, só por acreditar no projeto. É muito trabalho, vocês vão receber um negócio, daqui a pouco eu falo para vocês. Tem um panfletinho? Daqui a pouco eu ando com ele. Tudo isso é muito gostoso ver alguém que pega uma ideia inovadora e acredita nela, e sem eles eu não estaria aqui hoje. Eu voltei para o Brasil faz um mês. Há um mês o Etapa não sabia que eu tinha essa ideia. Tudo isso rolou em um mês. Então, isso é muito especial para mim. Mas se o Vale do Silício me ensinou algo, é que empreender é muito difícil. Muito difícil. Mas muito possível. Então, o que eu quero? Eu não quero só pegar as coisas que eu aprendi
e ensinar nessas aulas. Eu quero, na verdade, pegar o que eu aprendi e aplicar em como eu administro essa escola, como eu cresço essa escola. Eu tenho uma meta principal, que é criar um produto que realmente pode tocar as vidas de maneira ultra positiva. Eu estou alucinada por isso, é o que eu quero fazer acontecer. Eu queria falar um pouquinho mais para vocês do... Tem um panfletinho que todo mundo vai... Será que tem aqui? Vamos ver. Já, daqui a pouco chega, enquanto isso eu vou cantar uma piada. O que o poste mulher falou para o poste marido? Ninguém sabe. Essa fiarada. Ainda bem que eu vou dar aula de empreendedorismo, né? Opa! Então. Okay. Vamos lá. Ó, todo mundo vai receber isso daqui. Não sei se já receberam, na verdade, ou se é na saída. Aqui vai contar um pouquinho mais do que eu quero ensinar, qual que é o método. Esse primeiro mês, as aulas começam agora. 1º de abril, e não é mentira. As aulas começam em abril. E é um piloto. Mas, para falar a verdade, o piloto é a parte mais legal. Porque vocês vão participar as pessoas que se inscreverem para esse primeiro curso vão realmente participar da criação desse curso. Eu vou aprender junto com vocês. A gente vai aprender junto. Então, para quem quiser, as inscrições estão abertas a partir de agora. Tem o site fazenova.com.br. Não é fase nova, é faz inova, mas olha o trocadilho. Okay, não, tô brincando. Então, para quem quiser, fazinova.com.br. Já está aberto agora as inscrições. A minha ideia é ter algumas classes de empreendedorismo, algumas classes de habilidades, uma classe de inovação, para testar com essa empresa real. Já tem empresas parceiras. Eu acho que vai ser bem legal. São uns problemas bem legais de solucionar. Vocês vão ter a chance de escolher os problemas também. Mas o que eu queria fazer aqui é, a todos que estão presentes, todos que estão aqui, esse auditório cheio, a etapa, a galera que está na internet, estou me preocupando aqui, qual será que é o pico de acesso? Será que caiu? Obrigada. Obrigada por fazer parte desse momento para mim. É muito especial para mim. Essa é realmente uma fase nova da minha vida, mas o meu sonho é que eu possa transformar essa fase em uma fase nova para a educação do Brasil e do mundo. E eu estou muito feliz de estar de volta. Obrigada a todos.